Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes me purificar, diz a minha versão. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia. Repita comigo: no mesmo instante. No mesmo instante, aquele homem foi curado milagrosamente por aquele jovem, porque Jesus, ele era um jovem. Jesus tinha 30 anos de idade, Jesus morreu com 33 anos, então Jesus era um camarada muito jovem, um camarada às vezes excluído pela casta religiosa daquela época. E esse verso, ele conta a história, amados irmãos, de um homem que adquiriu uma doença terrível para aquela época, que era a doença de lepra, atualmente conhecida como hanseníase. Uma lepra terrível acometeu a sua pele. Imagine comigo uma cena, nessa época, você num dia a dia comum, chega, vai para o teu trabalho, dá um beijo na sua mulher, vai para o seu trabalho, você que é homem, você que é mulher, acorda, você que cuida de casa, você vai, começa seus afazeres domésticos. Aí o camarada, vamos dar um exemplo dele, ele chegou do trabalho, amor, cheguei, que benção, como se todo mundo chegasse assim, maravilha, que benção. Chegou, e aí como é que foi o trabalho? Foi bênção. Uma conversa de um cliente, Foi maravilhoso. Aquela pessoa que eu odeio faltou hoje, entendeu? Aquele colega desgraçado faltou hoje, então foi maravilhoso, entendeu? Tá vendo que eu tô feliz? Tá feliz mesmo. O patrão lá não foi, então eu também tô feliz, E aí, daqui a pouco, a mulher dele ali falou para ele: mas o que é isso daí, essa mancha aí que tá aparecendo no teu pescoço? Hein? Aí ele olhou assim, uma mancha branca. Essa mancha branca, irmãos, era o princípio de lepra naquela época. Essa mancha branca começou a tomar o corpo daquele homem, e aquele homem teve que ir até o sacerdote judeu para que ele fosse diagnosticado. E ao ir ao sacerdote, ele foi diagnosticado. Verdadeiramente, esse homem estava leproso. Esse homem estava com uma doença que era uma das piores doenças que o ser humano poderia adquirir naquela época. A lepra. Por que, pastor, que era a pior doença? Porque naquela época, na época de Jesus e na época do Antigo Testamento, se você ler a tua Bíblia nos capítulos 13 e 14 de Levítico, em especial o capítulo 13 de Levíticos, você vai ter instruções a respeito de uma pessoa que adquiria lepra. Uma pessoa que adquiria lepra era uma pessoa que, em primeiro lugar, ela era retirada da cidade. Se você descobrisse lepra na sua pele, em primeiro lugar, você já estava proibido de voltar para a sua casa, de voltar para a sua família. Aquele homem, quando ele saiu de casa para se diagnosticar com o sacerdote, e o sacerdote que falou: você está com lepra, aquele homem já sabia que para casa ele já não poderia voltar. Tudo que lá ficou, ficaria lá. Ele não poderia nem dar um abraço na mulher, nem dar o último beijo nas crianças, nos filhos, na família, porque ele estava com lepra, e era uma lei. Uma pessoa leprosa, ela era retirada da cidade, e ela era posta numa caverna, que era a caverna dos leprosos, que era o covil dos leprosos, que era o lugar onde os leprosos eram colocados ou jogados para esperarem a morte. Ficavam ali. Algumas pessoas de longe vinham de vez em quando lançar comida para eles, para que eles pudessem se alimentar, mas eles eram jogados à parte da cidade. Eles não poderiam mais ter o convívio social, eles não poderiam nem dar um abraço de despedida na sua família. Eles estavam leprosos. Por quê? Porque a lepra era contagiosa. Então era uma lei para preservar as outras pessoas. Ele era retirado do meio social para não contaminar outras pessoas, porque a lepra ela é uma doença muito contagiosa. Você encostou numa pessoa leprosa, você automaticamente já contrai lepra também. Então essa pessoa ela era jogada numa caverna, esse homem. Essa era a situação de um leproso naquela época. Todavia, esse homem, em um momento importante dele, ele descobre
que um jovem pregador estava passando na cidade da qual ele havia sido retirado. Um jovem que dizia que era Deus, Jesus Cristo. E esse homem então ele decide, eu preciso me encontrar com esse ser, com esse homem que diz que cura. E os seus amigos dizem, irmão, você não pode entrar na cidade, é proibido. Se você entrar na cidade você vai ser apedrejado, vai ser morto. Porque é uma lei, é proibido um leproso andar pela cidade. Mas esse homem, não estou nem aí, eu vou atrás desse tal Cristo, desse tal Messias, desse tal Jesus, porque dizem que ele tem poder para curar. E a palavra fala uns princípios interessantes a respeito do que esse homem fez e das atitudes que ele tomou. Mas antes de falar sobre as atitudes dele, eu quero falar um pouquinho mais a respeito, em primeiro lugar, dessa doença. Depois eu falo dele e depois eu falo de Jesus. Eu vou dividir em essas 3 etapas. Primeiro falando sobre a doença lepra. Essa doença ela pode representar muitas coisas da nossa vida hoje. Você pode ter entrado nesse lugar leproso, você sabia disso? Lógico que não fisicamente, ninguém aqui está leproso fisicamente. Mas de repente você entrou nesse lugar carregando algum tipo de lepra simbólica. A lepra ela simboliza alguma doença que você está carregando para esse local. Ela simboliza alguma mazela, algum limitador que você entrou por essas portas, trazendo para este lugar. A lepra, amados irmãos, pode se assemelhar a muitas coisas. Em primeiro lugar, olha só que interessante. A lepra, em Levíticos 13:3, fala que a lepra era mais profunda do que a pele. A lepra, ela deixava não somente a pele do camarada contaminada, mas a lepra, ela entrava no sangue, entrava pelas artérias, pelas veias, por todo o sistema nervoso daquela pessoa, ela atingia os músculos e ela, inclusive, alcançava os ossos, porque ela era mais profunda do que a pele, ela não era superficial, mas ela atingia o mais profundo do ser daquela pessoa. Quer um exemplo de lepra hoje? O pecado. O pecado, ele não é superficial, o pecado ele é profundo. O pecado, ele não atinge somente o teu externo. O pecado, toda vez que você peca, toda vez que você desobedece ou transgride a palavra de Deus, esse pecado, ele entra no mais profundo do seu ser e ele afeta o mais profundo do teu ser. Teu coração, tuas emoções, tuas ações, tua maneira de ser, tua personalidade. É uma lepra que muitas pessoas carregam, a lepra do pecado. De repente você entrou carregando aqui a lepra da palavra mal colocada de um familiar teu. Aquela palavra que quando ele falou, entrou no mais profundo do teu coração. Mas você está pensando vai ser médico? Você não pode ser. O que você está pensando? Você crente a vida toda e olha o jeito que você está aí. Né? Eu já ouvi isso, familiar meu já disse isso para minha família. O pastor Vanderlei lembra, né? A sogra dele, né? A avó, como é que era o nome dela? Eurica, sua sogra, mãe da minha finada avó Belmira. Dorica, acho que nem ele lembra. Dorica, ela de uma vez disse, vocês aí passando fome, eu estou ajudando vocês aí, estou indo para a igreja. A minha avó morava de favor, o pastor Vanderlei com seus 7 filhos, um dos filhos dele, meu pai. Então meus 6 tios, mais o meu pai. Então, moravam de favor na casa nessa época, né? Moravam de favor na casa da sogra. Ela alimentava, dava comida, água, luz. Pagava luz para eles. E eles iam todo domingo, iam para a igreja. Com os filhinhos lá. E ela dizia, e toda vez que saíam para a igreja, minha avó, finada avó, contava. Toda vez que eles saíam para a igreja, irmão, era uma guerra, era uma briga. Porque ela ia sair para a igreja e a avó, quando ela estava saindo com os filhos, e a pé, atravessando a cidade, para atravessar a cidade para ir na igreja, a minha bisavó, no caso, né? Ela chegava na janela ali e começava a desaforar. Olha aí, ó, indo para a igreja, passando fome. E se eu deixo de alimentar vocês? E aí, quem esse Deus aí? O pastor de vocês vai alimentar vocês? A igreja de vocês vai alimentar vocês? E aí, como é que fica? E falava aquilo na janela. E ela ia para a igreja debaixo daquela fronda. E de repente aquelas palavras entravam e se tornavam lepra no coração dela. Às vezes nós temos palavras do próprio cônjuge que quando entram no nosso coração se tornam lepra. Às vezes a nossa lepra, aquela doença limitadora que a gente carrega, ela é não apenas uma palavra, mas ela é uma atitude. A atitude de uma pessoa que entrou no nosso ser, a atitude que não sai da nossa mente, a atitude que não sai da nossa consciência, aquela atitude que essa pessoa tomou para com você, que você carrega para tudo que é lado.
Até a própria pessoa que você carrega para tudo que é lado. Você está trabalhando, essa pessoa está na sua cabeça. Você está lavando roupa, essa pessoa está no seu ser. Está ali martelando aquele acontecimento, aquele cenário, aquela palavra. É uma lepra que você carrega no seu ser. Que está contaminando, que está alimentando a sua maneira de ser. Que está limitando o teu convívio com as outras pessoas, como acontecia com esse homem. Então esse homem, ele carregava uma doença que era mais profunda do que a pele, uma doença que causava separação. Eu falei para vocês, uma pessoa que contraía lepra, ela era separada do convívio social. De repente, as tuas doenças estão afastando pessoas de você, ao invés de estarem aproximando. De repente, as doenças que se instalaram na tua personalidade estão fazendo com que os teus amigos se afastem. Pela sua maneira de ser, pela sua maneira de falar, de se comportar, de agir, entendeu? Você está afastando pessoas com a sua lepra. As pessoas olham para você com essa mazela e elas se afastam, elas não querem nem mesmo contato mais. Nessa noite chegou o momento de Jesus purificar você de tudo aquilo que está limitando você. Nessa noite chegou o dia de Jesus tocar em você como tocou naquele homem e causar uma limpeza no seu interior. Esse homem, amados irmãos, ele é um homem que ele tomou algumas atitudes muito interessantes. No versículo de número 1, diz que Jesus, quando ele desce do monte, grandes multidões estavam seguindo ele. Mas no próximo versículo, o que diz? Que um leproso se aproximou e conseguiu a cura. Olha que interessante. Jesus está descendo do monte, ele tinha acabado de promulgar a constituição do reino em Mateus 5, 6 e 7. Vira o capítulo 8. Ele está descendo do monte e grandes multidões estão seguindo ele. Olha o cenário. Porém, um homem leproso que não poderia se aproximar de pessoas. Esse homem enfrenta toda a multidão. A gente não sabe o estado da lepra, mas provavelmente ele não poderia caminhar. As pessoas que contraíam lepra, elas iam deteriorando o corpo delas. O corpo delas ia se acabando. Esse homem, se ele estava se arrastando, eu não sei. Eu sei que ele dá um jeito de atravessar a multidão, de atravessar os obstáculos, porque ele quer se aproximar de Jesus. Aqui revela uma primeira atitude que esse homem tomou para que ele alcançasse o milagre. E você, se você quiser alcançar o milagre nessa noite, você tem que tomar. A primeira atitude, o primeiro estado de consciência, o primeiro estado de espírito que você tem que ter, se chama determinação. Muitas pessoas da nossa igreja não estão alcançando o milagre porque elas não têm determinação de alcançar esse milagre. Às vezes o teu milagre não chega porque você não tem determinação para alcançar essa bênção, esse milagre que você tanto quer. Esse homem nos ensina uma história, uma lição de determinação. Ele é determinado, ele quer se aproximar de Jesus. E aproximando-se, ele o adora. Então, em primeiro lugar, da multidão, um homem se destaca. Daquele monte de pessoas, um homem que alcança o milagre. Aqui nós não temos uma multidão muito grande, mas nós temos aqui a nossa igreja. De vocês, quem será que vai ser o leproso que vai se destacar? Em primeiro lugar, aquele que tem determinação de alcançar o que quer da parte de Deus. Quando eu falo de determinação, eu falo de uma pessoa que ela não para de orar enquanto ela não alcança aquilo que ela está pedindo. Ela não para de buscar enquanto ela não alcança aquilo que ela está desejando, aquilo que ela está precisando. Eu sempre conto essa história de uma irmã que chegou para mim: pastor, meu casamento está arruinado. Eu perguntei para a irmã: irmã, tá bom, vamos então abençoar o seu casamento, pedir restauração, pedir ressurreição no seu casamento. Só antes uma pergunta: há quantos anos você está orando pelo seu casamento? Não faz nem uma semana, pastor. Faz 5 minutos que eu orei ontem. Aí a senhora quer alcançar milagre como? Não existe farinha de condão. Não existe, vem aqui, coloca 50 mil no envelope que o milagre está feito. Não existe isso, isso é mentira. Isso é feito para enganar pessoas. Irmão, se você quiser alcançar alguma coisa da parte de Deus, deixa eu te dizer, é através da oração.
uma irmã me falou: pastor, você não sabe o quanto meu marido orou por essas pessoas aqui. Entendeu? Então, muitas pessoas que nós temos aqui, você mesmo, você que está sentado nesse lugar, você não sabe o quanto de oração foi feita para que você estivesse hoje aqui. Da minha parte, da parte de todos os irmãos, daqueles que jejuam, daqueles que clamam, daqueles que pedem. Por quê? Porque foi oração. Toda oração é uma semente. Toda semente precisa ser regada para que ela dê fruto. Tem pessoa que planta semente de oração, mas ela não rega. Como é que você vai querer que uma semente dê fruto se você não rega a semente? É impossível. Você precisa plantar, você precisa cuidar, você precisa regar para que você alcance o milagre, para que você alcance o fruto. Assim a tua família vai ser salva, teu casamento vai ser restaurado, as portas do emprego vão se abrir. Tua alma vai ser salva do inferno. Você quer se de repente a tua lepra? Tem muitas pessoas que elas não estão querendo nem bem no nosso meio. Muitas. Você já tem teu carro, já tem tua casa, já tem. Não está vindo aqui como uns aí buscando bens materiais. O que não tem nada de errado procurar isso. Mas tem muitos irmãos que já alcançaram aquilo que queriam na vida. Já tem o seu emprego, já tem sua, né? Estão buscando algo além de bens materiais. De repente, é o perdão de pecados. A pior lepra que o ser humano pode contrair, irmãos, é o pecado. Porque o pecado, ele mata o nosso ser, ele corrói o nosso ser. O pecado, ele é que nem lepra, porque ele, em primeiro lugar, ele acaba com as nossas relações. Lembra que eu falei? A lepra na vida daquele homem, ele era excluído do contexto social. O pecado faz a mesma coisa com você. Se você é um homem que peca, seja qual for o pecado, você vai afastar a pessoa de você. Você vai acabar com a tua família. Você vai acabar com o teu casamento. O pecado, ele só vai fazer isso. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a... Olha como você sabe. O que é o salário do pecado? É a morte. Aquilo que o pecado te paga porque você pecou, é morte. Ah, pastor, mas é muito bom na hora. É, na hora é bom, irmão. Mas o pagamento depois daquele hora boa se chama morte. Morte em todos os sentidos. No teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Então, você precisa nessa noite, se você quiser alcançar algo da parte de Deus, em primeiro lugar, ter determinação. Repita comigo, determinação. O primeiro princípio para alcançar algo da parte de Deus, determinação. Se você não é uma pessoa determinada, você não alcançará a tua bênção, você não alcançará o teu milagre. Você precisa ser uma pessoa determinada. Eu tenho irmãos aqui que estão há 2 anos orando por um milagre, por uma bênção. São pessoas determinadas. Eles não desistem na primeira derrota. Eles não desistem no primeiro desastre. Eles estão sempre clamando. Eles estão determinados. Eu vou ir à igreja até que a minha família seja salva. Eu vou clamar até que meu casamento seja restaurado. Tenho essa determinação de vida. Eu vou orar pelos meus filhos, não importa se seja no meu leito de morte, mas eu vou orar até que eu veja a minha geração restaurada. Determinação. Eu vou trabalhar para a minha igreja até que eu veja essa igreja multiplicada, essa igreja ganhando almas, essa igreja transbordando de vidas. Não vai ser no primeiro culto que faltou meia dúzia e tem 2 ou 3 que eu vou desistir. Não. Não vai ser no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto que eu estou vendo que a obra não está crescendo, que eu vou desistir. Não, eu tenho determinação. Não importa, que nem diz aquele pastor, né? Não importa, se Deus vai me dar eu não sei, mas o gostinho da minha derrota eu não dou para Satanás. Olha só que determinação. Nem sei se Deus vai me alcançar um milagre, vai me dar. Mas me ver derrotar, o Satanás não vai ver. Deus vai me ver e Satanás vai me ver clamando até o fim. Não foi isso que Jesus disse? Batei e a porta será aberta. Buscai e achareis. Ou seja, aquele que busca, aquele que bate, essas pessoas elas estão insistindo até que elas encontrem algo em Deus. Elas clamam até alcançar o seu milagre. Amém? Determinação. Ele está determinado e ele chega até Jesus e ele o adora, dizendo: Senhor, se quiser, podes me purificar. Olha só a atitude dele. Primeiro, determinação. Segunda atitude dele, submissão. Senhor, primeiro de tudo, ele adora, ele reconhece que Jesus é Deus. Ele diz: se quiser, pode me curar. Ele está submetido à vontade de Deus.
Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar minha família. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar meu casamento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha situação. Ele chega em submissão. E quando ele adora, provavelmente ele chega e ele se ajoelha diante de Jesus, porque ele o adora. Então ele chega prostrado, ele chega humilhado, ele chega como que não sendo ninguém diante de Jesus, clamando: Senhor, se o Senhor quiser, ou seja, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não estou aqui para impor a minha vontade, eu estou aqui para que a tua vontade seja feita em mim. Olha só a diferença desse cristão. Quantas igrejas evangélicas nós não temos aí, em que as pessoas chegam para impor a sua vontade, né? Uma vez eu já vi uma pessoa falando: Deus, eu vi um irmão orando, né? Eu te dou 3 semanas para restaurar o meu relacionamento. Eu fiquei, meu Deus, camarada, né? Daqui a pouco eu vou orar para ele. Deu data para Deus? Eu te dou, dentro de 3 dias eu dou a data para o Senhor vai restaurar essa situação. Meu Jesus, não sei como é que não sente nem dor de barriga, né? Depois, dando data para Deus, irmão, determinando o que Deus tem que fazer. Não, irmão, não determine o que Deus tem que fazer. Se submeta àquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque se você quisesse determinar o que Deus tem que fazer na sua vida, nem aqui você estaria ouvindo um pastor tão jovem. Mas se você está aqui é porque você se submeteu àquilo que Deus quer fazer, àquilo que Deus está fazendo. Quando você se submete e entrega o volante da tua vida para Deus, Deus vai te levar a um lugar que mana leite e mel. Significa um lugar de prosperidade, de bênção. Aleluia! Não somente submeta. Determinação, submissão. Um último ponto é o reconhecimento, é a fé. Ele chega dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Aqui a gente tem mais uma vez aquele caso que Jesus é um camarada jovem e esse leproso chega chamando ele de Senhor, né? Com S maiúsculo. Senhor, eu reconheço a tua autoridade sobre a doença. Senhor, eu chego na igreja hoje, eu me humilho diante de ti, e eu digo diante de ti: se o Senhor quiser, o Senhor pode dar cabo, o Senhor pode dar fim à minha situação. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar o meu relacionamento. Se o Senhor quiser, o Senhor tem o poder de transformar a situação da minha família, o poder de abrir as portas de emprego na minha vida, o poder de mudar a minha situação financeira, o poder de salvar a minha alma do pecado, o poder de me transformar por dentro, de me fazer um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, o poder de me fazer uma pessoa melhor. O Senhor tem todo o poder porque o Senhor é onipotente. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil demais para Deus. Nessa noite, chegue diante de Deus. Você que quer alcançar milagre, eu estou dando um segredo para você. Seja determinado, seja submisso e tenha fé. Esse é o segredo para alcançar o milagre. Está dado. Você só não alcança a partir de hoje se você não quer. Seja determinado, não pare enquanto você não alcançar. Não desista na primeira luta que se levanta. Seja submisso à vontade de Deus. Tem momentos que Deus não vai te dar aquilo que você quer. Ele vai te dar aquilo que você precisa. E não seja apenas submisso, mas tenha fé que Ele tem poder de fazer. Você crê que Ele tem poder de restaurar, de mudar? Você crê nisso? Eu quero te dizer, se você não crê, Deus tem poder, Ele é onipotente. Não importa a situação, não importa a lepra que você entrou por essas portas trazendo, não importa. Deus nessa noite te traz nesse lugar para dizer que Ele quer tocar em você, assim como Jesus disse para aquele leproso no próximo versículo: eu quero sim. Aí ele toca naquele homem e ele diz: fique limpo. Fique curado. E a Bíblia diz que não foi uma semana depois, não foi um mês depois, mas no mesmo instante aquele homem saiu curado de toda a doença. No mesmo instante aquele homem pôde voltar para casa.
abraçar a sua esposa, que fazia anos que ele não conseguia abraçar. Naquele mesmo instante, aquele homem conseguiu voltar para casa e ver seus filhos. Naquele mesmo instante, o homem conseguiu rever os seus amigos, porque ele se encontrou com Jesus. E toda pessoa que se encontra com Jesus, ela não volta para casa do mesmo jeito. Toda pessoa que se encontra com Jesus, ela não volta para o seu trabalho do mesmo jeito, mas ela volta transformada, curada, purificada, mudada de alguma forma. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém volta da mesma forma depois que se encontra com Jesus. Aquele homem se encontrou com o sacerdote, nada aconteceu. Aquele homem se encontrou com um médico, nada aconteceu. Se encontrou com um conselheiro, nada aconteceu. Se encontrou com um terapeuta, nada aconteceu. Se encontrou com o arcanjo Miguel e nada aconteceu. Se encontrou com um grande missionário, um grande pastor, o grande sacerdote daquela época e nada aconteceu. Até que ele se encontrou com um jovem humilde da Galileia e ele voltou mudado. Enquanto você não se encontrar com Jesus bíblico, você não será transformado. Você precisa de um encontro com Jesus. Homens não podem mudar a tua situação, senão Jesus através dos homens. Ele se aproximou de Jesus. E Jesus, olha só que interessante, ele estende a mão. E Jesus, ele tinha poder para dizer de longe, tinha poder para dizer assim, ó, seja curado. E a pessoa ser curada, ele tinha poder para isso, sim ou não? Né? Digamos que o leproso está ali longe ali. Vou pegar o leproso, vem aqui, leproso. Vem até aqui. Só pegar um exemplo aqui. O leproso está longe lá, né? Adorando a Jesus. Jesus tinha poder de estender a mão para ele e dizer, seja curado agora. E ele ser curado, sim ou não? Sim. Mas olha o que Jesus faz. Ele tinha poder para fazer isso, porque ele era Deus. Ele faz o que ele quiser, ele podia fazer o que ele quisesse. Jesus, ele faz algo que ele não precisava fazer, mas ele decide fazer. Lembra que eu disse que o leproso ele não podia se encostar em outra pessoa, senão ele ficava leproso também? Olha o que Jesus faz. Jesus chega, e quando aquele homem pede para ser curado, Jesus, a Bíblia diz que ele, olha, ele lê ali, ele estende a mão, aleluia, e ele toca. Glória a Deus, aleluia. Jesus toca em alguém que não merecia um toque. Uau. Jesus toca num intocável. Jesus toca num leproso. De repente ele estava estendendo a mão e os discípulos estavam fazendo, você está maluco, mestre? Como é que você vai encostar num leproso? Você vai ficar leproso também. Mas Jesus, ele estende a mão e toca, porque ele entendia que aquela pessoa, que aquele homem, ele não precisava apenas da cura da sua pele, mas ele precisava de um toque. Uau, aleluia. Quando Jesus diz, fique limpo, Jesus cura a doença, a pele. Mas quando Jesus toca nele, Jesus cura o coração. Glória a Deus. Aleluia. Porque fazia muito tempo que ele não recebia o toque de alguém. Fazia muito tempo que ele não recebia o abraço do cônjuge, que ela. Fazia muito tempo que ele ou ela não recebia o abraço de um pai. Faz muito tempo que dia dos pais é a mesma coisa que qualquer outro dia para ele. Faz muito tempo que dia das mães é qualquer outro dia. Nem vai ver mais a mãe, nem a mãe mais vem ver ele, nem no aniversário. Faz muito tempo que um abraço é uma coisa que ela não tem. Então ela está carregando essa lepra no seu coração. Faz muito tempo que nem os filhos mais vêm ver ela. Mas Jesus, ele vem e ele toca, porque quando ele está tocando naquele homem, ele sente o calor de um toque. Já ouviu aquela frase, um abraço vale mais do que 1000 palavras? Dizem alguns estudiosos que nós precisamos de no mínimo 8 abraços por dia para que nós tenhamos uma vida emocional tranquila. No mínimo, de 8 a 10 abraços. Mas não é a paleteada de gaúcho, né? Sabe aquela paleteada assim? Isso aqui não é abraço, isso aqui é paleteada de gaúcho aí, de chucro. Estou falando abraço. Abraço é quando você abraça a pessoa, você chega, dá um abraço apertado na pessoa. Você sente o coração da pessoa, isso que é abraço. Esse tipo de abraço, irmãos, ele cura. Aleluia. Glória a Deus. Esse tipo de abraço, ele tem o poder de reeditar as tuas mazelas interiores. Glória a Deus. Aleluia. Quer um conselho? Abrace mais. Quanto mais abraço você dá, mais abraço você recebe. Aleluia. Você que está casado, fala pro marido aí, ó, olha aí, meu. Fala aí, olha aí, ó, viu? Diga assim, ó, fala, Jeová. Amém? Abrace mais, irmão, porque o abraço ele tem um poder curador. Então que esse homem ele é tocado por Jesus. Glória a Deus.
Eu quero te dizer, nessa noite, Jesus não quer só curar tua doença aí, tua dor. Jesus não quer só restaurar tuas finanças. Jesus não quer só restaurar teu relacionamento. Não, Jesus não quer só fazer isso. Jesus poderia ter só curado a pele dele e mandado embora. Mas Jesus não quer fazer isso. Jesus, nessa noite, Ele quer mais que isso. Ele quer tocar você. Ele quer tocar o teu coração. Ele quer fazer com que você retorne como esse homem em Marcos, no capítulo 1. Nós temos algo diferente. Abre em Marcos, capítulo 1. Aqui em Mateus não fala, mas olha o que... Obrigado. Olha o que diz em Marcos, capítulo de número 1. Versículo de número 45. Olha o que esse homem faz. Aqui em Mateus nós não vemos isso. Mas em Marcos nós vemos algo que esse homem faz, que é muito interessante. Marcos, capítulo de número 1, verso 45. Mas tendo o leproso saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente numa cidade. Quem é tocado por Jesus não fica com aquilo para si. Essa pessoa ela tem que falar para alguém. Glória a Deus. Eu fui numa igreja que Deus tocou no meu coração. Você tem que ir, amigo, amiga, mano, mana. Guria, um gaúcho, né? Guria, eu fui numa igreja esses dias que Jesus me tocou fortemente. Você tem que ir porque é maravilhoso, entendeu? Irmão, é isso aqui, ó. Uma pessoa que é tocada por Jesus, ela tem que falar para alguém, ela tem que proclamar. Esse homem, ele foi curado, mas ele saiu proclamando para as outras pessoas: eu estou limpo, Jesus me curou, eu fui restaurado por alguém, a minha vida foi transformada por alguém. Venham ver este mestre que cura, que restaura, que liberta. E a Bíblia diz que as multidões daquela cidade afluíram, e Jesus não conseguia nem mesmo entrar naquela cidade de tanta gente. Sabe quem é que vai trazer as almas do bairro Itaraia para esse lugar? Fala assim, ó, sou eu. Bate no peito assim, ó, sou eu. Quem trouxe as almas não foi Jesus. Quem trouxe as almas foi o próprio leproso que foi curado. Você pegou? É você que foi transformado que traz. Por quê? Porque você precisa mostrar para essas pessoas que aqui está habitando um rei que tem o poder de transformar vidas. Tem o poder de transformar a tua situação. Eu não sei qual situação, qual lepra você trouxe nesse lugar, para esse lugar. Cada um trouxe uma lepra diferente. Você trouxe alguma questão mal resolvida, você trouxe alguma doença, você trouxe alguma lepra que está atacando o teu ser. Você de repente trouxe o pecado. O pecado é uma lepra que você não consegue desgrudar dele, ele está grudado em você. O pecado, esse vício que você não consegue largar. É uma lepra, é um vício que você está grudado nele. Nessa noite, Deus quer tocar em você. E não quer só tocar, Ele quer dizer para você: seja limpo. Repare que Jesus não disse seja curado. Jesus disse seja limpo. Porque Deus quer limpar o teu coração de toda a mazela que ficou para trás. Você quer um toque de Jesus? Você quer um toque de Jesus nessa noite? Você quer ser tocado por Jesus nessa noite? Deus quer tocar você. Abra o seu coração, se aproxime de Jesus com determinação, submissão e fé, e seja tocado nessa noite. Coloque-se de pé, por gentileza.